Irmãos, irmãs, queridos internautas, Deus, nosso bondoso Pai Celestial, e o Divino Espírito Santo, irmãos, são águas da vida, espiritualmente falando, que proporciona, irmãos, uma vida repleta de paz, de amor, de felicidade, a todo aquele que procura colocar em prática no seu viver a doutrina e o evangelho do reino dos céus. A todos aqueles irmãos apostólicos fiéis, consagrados e tementes a Deus, ao Divino Espírito Santo e que procura obedecer em tudo a doutrina e a disciplina desta Igreja Apostólica, que procura colocar em prática no seu viver todos os ensinos e os conselhos que nos foram legados, que nos foram deixados por Jesus, os ensinos preciosos que Jesus implantou aqui, nesta Igreja Apostólica, através da Santa Voz, através do ministério do nosso santo profeta irmão Aldo. No entanto, eu digo aos prezados irmãos e irmãs, ao Senhor, à Senhora, a vocês jovens, que para sermos merecedores de todas as virtudes divinas, para que possamos, irmãos, gozar de todas as bem-aventuranças do reino dos céus, para que possamos, irmãos, ter o selo da vida que nos é dado pelo Divino Espírito Santo, que nos faz ser aqui neste mundo como uma luz a brilhar, que nos faz ser aqui neste mundo verdadeiros filhos e filhas de Deus, o nosso Pai. Nós precisamos, irmãos, estar vivendo uma nova vida. Nós precisamos, irmãos, estar vivendo uma vida consagrada, uma vida santificada com Deus, com o Divino Espírito Santo, obedecendo às suas leis, seus mandamentos, colocando, irmãos, em prática no nosso viver somente as coisas boas, irmãos, que alimentam a nossa alma, o nosso espírito, as coisas boas que fortalecem a nossa fé, e que irá nos aproximar cada vez mais do nosso Pai, do nosso Deus, do Divino Espírito Santo, para que possamos, irmãos, ser merecedor da unção do Espírito Santo de Deus, para que possamos alcançar o selo da vida. Nós precisamos, irmãos, estar sempre em vigilância, em oração. Irmãos, é como nos ensina o amado apóstolo São Pedro, quando ele disse assim: vigiai e orai a todo instante, pois o devorador, o inimigo de vossas almas, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, estarmos sempre em vigilância, em oração, para não cairmos em desobediência, em pecado. Até porque, irmãos, nós não sabemos a hora do perigo, nós não sabemos, irmãos, a hora da cilada do inimigo. Inimigo este que é formado por um número incontável, por um número muito grande de espíritos da maldade. E este espírito da maldade, o inimigo das nossas almas, ele é astuto. E ele está sempre procurando meios, ele está sempre procurando um jeito de nos fazer pecar. E ele conhece, irmãos, todas as fraquezas do ser humano. O inimigo, irmãos, conhece as fraquezas de cada um de nós. Então ele tudo faz para que o Filho de Deus, o inimigo tudo faz para que o apostólico possa sim contrariar as leis e os mandamentos de Deus, o nosso Pai, levando essa pessoa à desobediência e ao pecado. E eu digo aos prezados irmãos e irmãs, que o objetivo principal do inimigo é prender o Filho de Deus nas trevas, é enfraquecer o seu espírito a ponto de ligar este espírito às cadeias da escuridão, irmãos, e consequentemente levar ao enfraquecimento do seu corpo até a sua própria morte. Então veja, irmãos, a morte do corpo matéria, criado por Deus, e até mesmo a morte do seu espírito. É por isso, irmãos, que precisamos lutar pela nossa santificação, precisamos lutar pelo nosso preparo espiritual, para que possamos, irmãos, alcançar todas as virtudes divinas do Espírito de Deus, para que possamos ter, irmãos, o selo da vida, e sermos aqui neste mundo como uma luz a brilhar. Porque veja, irmãos,
Uma pessoa que procura viver no mundo de pecados, aproveitando tudo que o mundo oferece, as modas inconvenientes, os costumes errados. Irmãos, uma pessoa que vive no mundo de pecados, que não pratica no seu viver as qualidades de um verdadeiro filho ou filha de Deus, não possui na sua alma, no seu espírito, o selo da vida, não pratica as qualidades boas que aprendemos aqui nesta igreja, a bondade, a humildade, a paciência, o perdão, o arrependimento, o amor ao próximo, a perfeita união fraternal. Irmãos, pessoas que vivem nesta situação acabam perdendo, se esquecendo do primeiro amor. Irmãos, aquele primeiro amor que adquiriu quando veio participar das primeiras reuniões desta igreja apostólica, quando adentrou pela primeira vez a esta casa de oração, se arrependeu dos seus pecados, se entregou a Deus, ao Divino Espírito, se entregou a Jesus, à Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, passou a obedecer a doutrina e a disciplina desta igreja. Este é o primeiro amor. Complementou o seu primeiro amor lá no tanque batismal, quando ao ser submergido nas águas, fez o seu voto, a sua declaração, declarando morrer para o mundo e viver somente para Deus, para o Divino Espírito e para o Consolador. É por isso, irmãos e irmãs, sejamos fiéis, sejamos dedicados à doutrina, ao Evangelho do Reino dos Céus. Irmãos, o Espírito de Deus, Ele dá vida. É esta vida, irmãos, que nós temos. O Espírito Santo nos deu a nossa vida, porque, irmãos, uma vez que Deus, o nosso Pai, através do Divino Espírito Santo, Ele nos fez, Ele nos criou, a sua imagem, a sua semelhança, para que nós o servíssemos, para que nós o amássemos, e que em tudo fôssemos um exemplo de fidelidade, de amor e de perfeição. Irmãos, Deus, o Espírito Santo, nos criou para vivermos sim aqui neste mundo, mas sermos pertencentes ao seu reino e à sua glória. O Espírito Santo do Pai, Ele guia o povo de Deus. E guia como, irmãos? Através dos santos que formaram aqui nesta igreja, a Santa Vó Rosa. Jesus se revelou a Santa Vó Rosa, ano de 1954. Por quê? Porque Deus, o Pai, o Divino Espírito Santo, sempre quis formar na terra uma igreja pura, uma igreja santa, e que esta igreja preparasse um povo santo, um povo verdadeiramente santificado, um povo de Deus, onde então Deus pudesse conceder a este povo muita paz, saúde e muita prosperidade. E então, irmãos, Deus Pai então permitiu que o seu Filho amado, que nosso Senhor Jesus Cristo, restaurasse novamente o seu reino nesta terra. Foi quando Jesus se revelou a Santa Vó Rosa, ano de 1954. Foi quando nasceu esta igreja. Foi quando Jesus passou a preparar a Santa Vó Rosa para ser o consolador da sua promessa, passou a aperfeiçoar todos os dons, as virtudes e as qualidades especiais dela, da Santa Vó Rosa, para que ela pudesse então dirigir a sua igreja, a igreja apostólica, como também dirigir e organizar o povo de Deus, o povo apostólico, com determinação e com muita firmeza. Deus, nosso Pai, através do Espírito Santo, preparou a Santa Vó Rosa para que pudesse dar continuidade à grande obra de salvação e redenção, para que ela pudesse, com as virtudes do Espírito Santo, pudesse mostrar ao mundo os seus pecados. Irmãos, e foi o que a Santa Vó Rosa fez. Durante 16 anos do seu ministério, à frente desta igreja apostólica, ao lado dos outros dois da direção, o bispo Eurico e a missionária Odete, a Santa Vó Rosa então passou a revelar, ela passou a mostrar ao mundo os seus pecados, dando a oportunidade de salvação a todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados, que se entregassem a Deus, ao Divino Espírito, que se entregassem a Jesus, a ela, Santa Vó Rosa, através de uma vida perfeita, de amor, de humildade.
Irmãos, nós temos também a fé firmada nesta verdade, que o Santo Irmão Aldo é fruto da criação do Espírito Santo do Pai. Uma vez que Deus, nosso Pai, através do Espírito Santo, junto com seu Filho amado Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa, prepararam o Santo Irmão Aldo, para que pudesse ser o sucessor da Santa Avó Rosa no governo desta igreja, para que ele, Irmão Aldo, mantivesse a Igreja Apostólica sempre atuante, como a Igreja do Consolador, a Igreja de Jesus, como a igreja que foi restaurada, que foi formada por Jesus, por ela, Santa Avó Rosa, para ser o tabernáculo de Deus entre nós, para ser o reino dos céus aqui nesta terra. Por isso, prezados irmãos e irmãs, conforme nos mostra a mensagem do boletim, a virtude que confirma a fé. Irmãos, quais são essas virtudes que confirmam a nossa fé? Irmãos, uma dessas virtudes que não deve faltar na vida do filho ou filha de Deus, que nos dá, irmãos, a oportunidade de alcançarmos o selo da vida, é o amor. O amor, irmãos, que nós devemos ter a todas as coisas celestiais. Amar a Deus, ao Divino Espírito sobre todas as coisas, darmos valor ao seu amor, à sua misericórdia, amar do profundo do coração a nosso Senhor Jesus Cristo, amar a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, e termos também amor puro, sincero e verdadeiro ao nosso irmão, amar o próximo e vivermos em perfeita união fraternal. Irmãos, está registrado em Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, onde diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Por isso, irmãos e irmãs, lutemos pela nossa santificação, lutemos, irmãos, pelo nosso preparo espiritual. Sejamos santos, como é santo o nosso Pai Celestial, como é santo Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, porque, irmãos, só assim seremos merecedores de todas as virtudes divinas, só assim gozaremos de todas as bem-aventuranças do reino dos céus, que a nós é dado por Deus, pelo Divino Espírito Santo, por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e pelo profeta Santo Irmão Aldo. Portanto, prezados irmãos, deixo, irmãos, esta mensagem em seus corações, guardem-na em seus corações. Irmãos, sejam humildes, peçam, irmãos, a Deus, ao Divino Espírito, irmãos, a sabedoria, para poderem crer e aceitarem a nossa fé. A fé na Santa Avó Rosa, irmãos, crendo que ela é o consolador da promessa de Jesus. Estamos nos aproximando, irmãos, de uma data que é um marco na história da Igreja Apostólica, na vida do verdadeiro apostólico, 26 de outubro, dia do Consolador. Irmãos, e eu lhes digo que o maior presente que a Santa Avó Rosa espera receber de cada um de nós, filhos e filhas de Deus, não só, irmãos, nesse dia especial 26 de outubro, mas em todos os dias do nosso viver, a Santa Avó Rosa espera que vivamos uma vida consagrada, uma vida santificada com ela, com Deus, com o Divino Espírito Santo, com Jesus, com a Virgem Maria Santíssima e com o Santo Profeta Irmão Aldo, que coloquemos em prática no nosso viver todos os ensinos e os conselhos que Jesus nos deixou. Ensinos preciosos que ele implantou aqui, nesta Igreja Apostólica, através dela, da Santa Avó Rosa, através do ministério do nosso Santo Profeta Irmão Aldo. Portanto, prezados irmãos, em nome dele, Profeta Santo Irmão Aldo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, em nome de Deus, nosso Pai, do Divino Espírito Santo, também, irmãos, em nome da direção desta igreja, eu quero agradecer a presença de todos os irmãos,
do senhor, da senhora, de vocês jovens que se esforçaram para aqui comparecer nesta reunião de oração. Agradeço o trabalho dos obreiros, diáconos, diaconisas, pastores aqui presentes. Agradeço também ao coral pelas apresentações, regentes, músicos, coristas e a toda a igreja os meus sinceros agradecimentos. Também o nosso muito obrigado a todos os nossos amigos, irmãos internautas. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho em compartilhar conosco esta reunião de oração. Convido a todos, por gentileza, aqueles que puderem, para ficarem em pé. Irmãos, e antes do momento da oração, nós iremos cantar o hino de número 178 do nosso hinário, Súplica e Louvor. Santa Voz que sobre nós estás, vamos te suplicar nesta hora de oração. Tuas virtudes, o teu poder, as tuas bênçãos e a tua santa unção, pois desejamos te servir, desejamos te ajudar de coração. Ó Santa Voz, aceita a nossa oração. Amém. Irmãos, é o momento da oração. É o momento, irmãos, que nós iremos falar com Deus, com o Divino Espírito Santo. Iremos falar com Jesus, com a Virgem Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa, com o profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, o que é a oração? A oração é um instrumento, é uma arma poderosa que Deus Pai nos deu para o afastamento do inimigo e para a destruição de todo o mal. Nós temos, irmãos, alguns minutos para fazermos a nossa oração individual. Oremos.
Nós vamos, irmãos, ainda cantar o hino de número 173. Agradecemos de todo o coração. Agradecemos de todo coração a Ti, ó Santa Forrosa querida, pela unção que do céu nos destes e as santas bênçãos para a nossa vida. A Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo o nosso louvor. Agradecemos de todo coração a Ti, ó Santa Forrosa querida, pela unção que do céu nos deste e as santas bênçãos para a nossa vida. A Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo o nosso louvor. Amém. Todos em sentido de oração, sinal de reverência ao nosso Deus. Ó glorioso Deus, Santíssimo e Onipotente Pai Celestial, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão e adoração sejam dadas ao Senhor Deus, ao Divino Espírito Santo, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, por esta oportunidade belíssima que nos concederam, Pai, onde nós aqui reunidos neste tabernáculo santo, nesta casa do Senhor, ó Deus, podemos louvar, glorificar o reino dos céus, através do nosso culto de louvor e adoração, através desta reunião de oração. Pai bendito, estamos chegando ao término de mais este trabalho, estamos finalizando esta reunião de oração e eu peço ao Senhor, glorioso Deus, que abençoe a todos esses teus filhos e filhas que aqui se fazem presentes, os nossos irmãos e irmãs, os jovens desta igreja, as crianças, os nossos irmãos de mais idades, bem como a todos os nossos amigos e irmãos internautas, todos aqueles, Pai, que estão em comunhão com o reino dos céus, que estão com o pensamento voltado no Senhor, ó Deus, no Divino Espírito Santo, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Avó Rosa, no Profeta Santo Irmão Aldo. Pai bendito, estende tuas santas mãos poderosas sobre eles e unja-os com a tua graça e com as tuas virtudes. E neste momento, eles irão retornar para os seus lares. Abençoa-os, livra-os dos perigos, livra-os dos males, concedendo-lhes uma boa noite de descanso, boa semana de trabalho, de afazeres, e que em suas vidas, em seus lares, seja a morada do teu Divino Espírito Santo, bem como dos teus santos e anjos. Peço também à Senhora, bendita e Santa Avó Rosa, peça ao Senhor, Profeta Santo Irmão Aldo, ó Jesus bendito, Mãe, Virgem Maria Santíssima, abençoe a todos, que as virtudes divinas e celestiais possam estar sempre presente no viver de cada um destes teus filhos e filhas, nos seus lares e como as suas famílias, abençoando também a esses que colocaram seus nomes, nomes de alguns amigos, parentes, nesta caixa de pedidos de oração.
Bendita e Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, conhecem o coração de cada um deles, conhecem as suas necessidades, e se eles merecerem, abençoa-os, dando alívio para as suas dores, dando a solução para todos os seus problemas, e que o grande poder do nosso Deus possa estar sempre presente no viver de cada um deles. Prezados irmãos e irmãs, eu também lhes desejo que as bênçãos do Deus vivo, as bênçãos de Jesus, nosso Senhor, da Santa Mãe Maria Santíssima, bem como as bênçãos da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo, possam estar sempre presente no viver de todos, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, mais uma vez o meu muito obrigado e até uma outra oportunidade.